Queridos, essa série ela vai mexer um pouco com você, se você gosta de mensagens que você vai sair assim super entusiasmado, né? Pensando em ganhar dinheiro, em conquistar as coisas. Talvez você não vai ter essa informação, esse incentivo, pelo menos agora. Eu tenho dito que quando nós nos deparamos com pessoas que têm uma vida de pecado, e eu quero dizer para você que esse cara que está aí do teu lado, ele é um pecador. Sabia disso? Seu pecador. Paulo dizia de si mesmo, eu sou o principal pecador. Ele dizia de si mesmo. Sabe, a gente gosta sempre de dizer aquilo que a gente é bom, não é, cara? O cara é bom de bola, ele é bom na matemática, ele sei lá, ele gosta de dizer o que ele é bom, mas você dizer, Cristo Jesus morreu para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo dizia isso de si mesmo. Então nós vamos precisar confrontar com palavras diretas e objetivas o pecado. O pecado não é um amigo, não é um companheiro que você tem que andar com ele, mas ele não quer desgrudar de ti. O propósito dele é te afastar de Deus. Na verdade, a única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. A Bíblia diz que nada nos separará do amor de Deus. Mas há algo que pode nos afastar de Deus. Se tornar uma barreira entre nós e ele. Por isso que ele mandou o seu filho. Como Paulo diz, que ele mandou Jesus para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E o lugar que nós paramos semana passada no estudo, nós estávamos vendo sobre uma situação que Paulo estava vivendo na igreja de Corinto, onde havia um problema com relação à prática, ao comportamento da igreja a respeito da ceia do Senhor. E eu falei que nós íamos hoje aprofundar um pouco mais. E é algo extremamente forte e necessário para esse tempo. Paulo amava aquela igreja. Ele era o pai espiritual daquela igreja. Aquela igreja era estabelecida num lugar onde havia muito paganismo, muita imoralidade sexual. Ali haviam os templos cultuais, onde as prostitutas cultuais se disponibilizavam aos homens como uma prática cultural. Então, aquela igreja tinha muito problema moral, muito parecida com as igrejas dos nossos dias. E eles, de algum modo, não enfrentavam aquilo. Você não vai se livrar de uma prática pecaminosa que você sabe que é errado, sem esforço, sem desconforto. Você talvez levou 20, 30 anos para se habituar em pornografia. E alguns querem que, com uma oração, a pornografia saia da sua vida. É um processo de santificação. Eu diria que cada 10 minutos de pornografia, você precisa de pelo menos 1 hora de Bíblia para lavar sua mente com as coisas de Deus. E lava, viu? Então, Paulo estava ali naquela situação. Eu quero que coloque aí 1 Coríntios 11, 28 a 31. E eu vou ler esse texto aqui, na NVI. Diz assim, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos. Então, há muitos fracos, muitos doentes, e vários já dormiram, já morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. O 32 eu vou acrescentar aqui. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, Paulo percebia ali que havia um comportamento inadequado com relação a algo que é extremamente sagrado, importante, que era a ceia do Senhor naquela igreja. E ele destaca algumas coisas. Primeiro, ele diz que nós temos que fazer um exame pessoal, um exame de consciência. Fale para você. Fale comigo. Exame de consciência. Depois ele diz que eles estavam
em pecado porque eles não reconheciam do que se tratava o corpo de Cristo, sem reconhecer que se trata do corpo de Cristo. Aqueles elementos da ceia do Senhor se tratava do corpo de Cristo. Depois, ele destaca que gera juízo e castigo, aquela atitude deles. Gerava juízo e castigo. E aí ele vem em seguida e diz, por isso que muitos estão doentes, fracos, alguns já morreram. E para que você não seja julgado, você precisa se examinar. Sabe, gente, essa questão da consciência, muitas pessoas estão vivendo dentro das igrejas sem se examinar em nada. Algumas pessoas vêm para a igreja na intenção de aliviar a sua culpa, a sua dor, mas não de confessar os seus pecados e mudar o seu proceder. Porque eu não acredito, queridos, que qualquer pessoa que encontre com Jesus permaneça como está. Há uma mudança significativa, poderosa, profunda, quando realmente alguém se encontra com o Senhor. E aquela igreja precisava de uma mudança na prática. Mesmo eles sabendo que ali era uma ceia do Senhor, e a ceia do Senhor naquele tempo era diferente de hoje. Naquele tempo era uma refeição. Hoje nós fazemos a ceia como uma cerimônia, né? Mas a ceia, querido, é algo místico, é algo sobrenatural. E Paulo vai explicando isso, porque nós devemos lembrar de que Jesus é o Cordeiro Pascal. Você sabe que quando Moisés liberta o povo da escravidão do Egito, eles vão para a Páscoa, para celebrar a Páscoa. Ou seja, a Páscoa aponta para a salvação. E quando eles atravessam e chegam no lugar onde eles vão celebrar a Páscoa, ali eles tiram um cordeiro para cada família. Mas quando nós chegamos em Jesus, nós sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Moisés era um cordeiro por família. Em Jesus é um cordeiro para o mundo. Isso não é uma coisa qualquer. E aquele povo não tinha consciência disso. Eles perderam a consciência daquele memorial. Uma coisa muito importante que nós vemos hoje, que o autor trabalha muito nisso, do pastor John Bevere, é que nós sempre dizemos para as pessoas terem um relacionamento pessoal com Jesus. Isso é bênção. Eu mesmo falo isso. Mas existe um nível de relacionamento mais profundo, que é o nível de relacionamento como igreja com Jesus. E esse texto de Paulo, ele não está falando individualmente, ele está falando como igreja. A igreja toda estava tendo problema por causa da atitude de alguns. Eu quero colocar agora em 1 Coríntios 10, nós vamos ter que voltar um pouquinho, para a gente entender isso aqui. Né? Porque Paulo ele se refere a um acontecimento do Antigo Testamento para provar que eles precisam mudar, senão muitos ficarão fracos, doentes, e outros vão morrer antes do tempo. Então, o texto de 1 Coríntios 10, é o capítulo anterior, versículo 1. Quero ler só o versículo 11, por enquanto. Versículo 10, 11. Diz, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, Paulo está fazendo toda uma explicação, agora volta para o 1, e ele diz, nós precisamos ficar atentos como é que nós devemos proceder no culto ao Senhor, especialmente na ceia. Versículo 1, gente boa. E eu vou ler só um pouquinho, para vocês entenderem como esse homem foi profundo e como é muito profundo esse conhecimento para nós nos dias de hoje. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem aqui simboliza a presença do Espírito. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual
que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Então aí ele está explicando que tudo aquilo que aconteceu no passado é advertência para nós, porque aquilo que eles viveram, nós vivemos hoje, mas com Cristo presente. Então ele fala da nuvem, né, que havia uma aliança com Israel. Não era uma aliança por pessoa, era uma aliança com a nação. E aí do versículo 1 ao 5, ele sai descrevendo isso aí. Eu vou deixar para vocês lerem depois, para a gente ganhar tempo. Então, a nação era guiada pela nuvem, como eu disse, o Espírito Santo. Todos foram libertos do Egito. O Egito era um tipo de mundo. Nós também fomos libertos do Egito. E todos foram batizados, nós também fomos batizados em Cristo. Todos comiam da mesma comida, que é Cristo. E todos bebiam da mesma água espiritual, que é a palavra. Então, Paulo usa muito aí a palavra todos. Apesar de alguns estarem morrendo, ou muitos estarem morrendo, aquela atitude trazia um problema para todos. Então, Paulo cria aqui, gente, um paralelo, uma correlação entre o Israel daquele tempo e a igreja de hoje. E eu sempre gosto de pensar, meus amados, que Deus nos ama incondicionalmente. Sinceramente, não há nada que você possa fazer, Regilson, para dizer, agora Deus vai me amar, porque eu estou fazendo alguma coisa assim assada. Não há como. Deus ele te ama incondicionalmente. Não é o teu esforço, né, que vai fazer ele se interessar por ti. É óbvio que se você tem uma vida de obediência, Deus vai te abençoar, porque é promessa. Agora, por que o povo de Israel, Paulo relaciona aí 5 pecados que Israel cometeu e que fizeram muitos morrerem, toda aquela geração, pastor Josinaldo, o senhor sabe, que saiu do Egito, caiu no deserto. Toda a geração morreu no deserto. E ele relaciona 5 pecados. Primeiro, a cobiça. Cobiça é desejar coisas que Deus não aprova. A idolatria levou o povo de Israel a um cativeiro de 70 anos. Você sabe de uma coisa que o judeu não é idólatra. Eles aprenderam, foi caro. Mas a idolatria derrubou eles também lá no deserto. A imoralidade sexual. Balaão, lembra do Balaão? Balaão não conseguia Senaqueribe, né? Como é o nome daquele rei lá que contratou ele? Balaque, perfeito, Balaque. Contratou ele, né, para amaldiçoar o povo de Israel. Israel estava subindo, destruindo tudo. Ele contratou um profeta para amaldiçoar, para lançar a maldição e o povo perder a guerra para eles. Chegou um momento que Balaão disse, eu não tenho como amaldiçoar um povo que é abençoado. E lá na frente, você lembra que Apocalipse fala sobre o conselho de Balaão? Sabe qual foi o conselho de Balaão? Ele disse, tem um jeito de você destruir Israel. Qual é? Manda tuas mulheres seduzir os homens deles. E eles vão cair e vão mexer com a aliança de Israel, com Deus. E quando eles mexerem, Deus se afasta, a criptonita entra. E o povo perde a proteção. Chegou a me arrepio disso. Então, o pecado sexual foi uma estratégia. Um conselho, dizer, se eles caírem nisso, acabou. Tão vulnerável, a criptonita entra. Você lembra do José do Egito? Uma criptonita dessa para ele. E ele cortou e se tornou governador do Egito. Então, esse era um outro pecado. E o 4º pecado era testar Deus, ou seja, pôr Deus à prova. E o 5º, a murmuração. Por isso, muitos morreram no deserto. E agora, do versículo 15 ao 18, Paulo começa a mostrar, ele está mostrando essa história lá no passado, que esse povo foi morrendo para poder ilustrar que hoje também alguns estão fracos, doentes e morrendo, por causa que quebraram a aliança. Aí o versículo 15, né? Eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Olha só o que ele diz agora.
como há somente um pão, quem é o pão? Quem? Cristo. Preste atenção agora, Zeca. Nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Aqui, pastor Reginaldo, ele diz, vocês são um só agora. Se alguém vacila, atinge todo. Se todos acertam, atinge todos. Porque o único pão que alimenta e que nos liga a Deus, ao Pai em aliança, é Cristo. Estão ligados? Não? Vocês entenderam? Isso é fundamental para o que nós estamos falando hoje aqui. Porque a igreja não é individualizada. Espiritualmente, Deus não nos vê assim, gente boa. Quando um membro do corpo está doente, adoece o corpo todo. É ou não é verdade? Imagina só, alguém arrancou um dente. Um dente não é nada no corpo. Olha o tamanhozão do corpo do cara. Arrancou um dente, o dente inflama. E aí? Ou então simplesmente a unha do Tiago, né, Tiago? Tiago está aí, estava com a unha inflamada, andando de sandália, todo amuado, né? O cara fica ruim, né? Por causa de uma unha, mexe com o corpo todo. E espiritualmente a mesma coisa com a igreja. Então, chegamos no 15, né? Como há somente um pão, ok. Então, aí você entende que o cálice e o pão são uma participação no corpo de Cristo. Um só pão só pode ser comido por um só corpo. Então, a ceia não é uma bagunça. Vocês chegam, Paulo dizia, e cada um, quem chega primeiro, come logo, bebe logo, se enche. Alguns ficam embriagados naquela... Ali era, como eu disse no começo, ali era uma refeição. Mas havia algo sobrenatural, algo místico. Era o corpo, simbolizava o corpo de Cristo. Simbolizava a presença de Cristo. Então, aí ele diz que o foco é na igreja. 2 Coríntios 5:9, coloca aí. 2 Coríntios 5:9. E aí ele começa agora a mostrar, gente, que o problema da igreja se iniciava com problemas individuais. Por isso temos o propósito de desagradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Veja, que corpo ele está falando esse? O teu corpo ou a igreja? A igreja. Inclusive, eu quero recomendar a vocês, quem tiver ali o Netflix não, o Prime, né, da Amazon, tem lá uma série chamada O Corpo. Se você puder, assista aqui. Aquilo ali ilustra muito bem como funciona a igreja, porque ele usa a ilustração, de fato, do corpo. Veja, então, agora ele vai dar uma explicação de como que isso aconteceu na prática lá no Antigo Testamento e destruiu a nação, porque o nosso modelo é Israel. Então, vamos lá. Josué 6, 17 e 19. O que acontece ali? Moisés é morto, né? Deus o leva, e Josué assume, e o primeiro desafio de Josué é enfrentar uma mega cidade, uma cidade extremamente temerosa, chamada Jericó. Vocês lembram que quando Moisés mandou os espias para lá, disseram, cara, nós parecemos mosquitinho, um gafanhoto na frente deles, lá tem gigantes, está louco, nós não vamos encarar, não. E ali, naquela estratégia, cerca de 600 homens foram designados para aquela guerra. E Israel venceu, pasmem, sem uma baixa. Você imagina uma guerra que ninguém morre, com o inimigo mais poderoso. É algo de fato sobrenatural, né, Regilson? 600 mil homens. E Deus deu uma instrução específica, eu não vou ler, vai passando aí os versículos, mas ele disse, olha, a cidade vai ser consagrada para destruição, a primeira coisa. Vocês têm que acabar com tudo. Tudo, absolutamente tudo. Mas aquilo que for prata, ouro, bronze, ferro, vocês vão levar para o tesouro do Senhor. Nada é individual. Esse foi o comando de Deus. E eles saíram para a guerra, a vitória foi sensacional.
A primeira geração, como eu disse, morreu toda no deserto. A segunda geração que está entrando, só Josué e Caleb da geração anterior. Que coisa louca, que coisa maravilhosa. E eles saem naquela estratégia que Deus deu de rodear a cidade, aquela história toda, e eles vencem, destroem tudo. Cara, foi uma vitória arrasadora, igual aquela de sábado. Foi sábado? Foi, né? Do Flá? Foi? Flá. Não é o Flá, não. Cadê o Flá? Não é o Flá, não. É o Flá mesmo. Então foi uma vitória arrasadora. Só que aí agora prepara para uma próxima guerra, uma guerra com uma cidadezinha desse tamanho, chamada Ai. E os líderes se reuniram e disseram, gente, não faz sentido levar esse tanto de gente. Vamos fazer o seguinte, eu acho que 2.000 homens dá. Eu sei que o texto resume dizendo assim, cerca de 3.000 homens foram enfrentar Ai. Cara, a guerra foi um fracasso. Eles saíram fugindo com medo. Josué 7:1, já deixa aí. Daquela cidadezinha. E morreram 36 soldados. Agora tem 36 famílias. Sem os seus maridos, as esposas sem os maridos. Os filhos sem seus pais. E ninguém sabia de nada, porque os líderes se reuniram. O que está acontecendo? E foi um desespero total. Olha o que diz aí, 7:1. Apenas fiquem longe das coisas separadas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam separados, para que sejam separados para destruição. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, essa foi a instrução de Deus. Ficou claro que alguma coisa tinha acontecido, porque chegou destruição no povo de Israel. E aí, veja que, coloca aí o versículo 3 agora, 3-5. Depois nós vamos ver que Acã, 7:1. 7:1, faltou 7:1. Então, aí é ele mesmo, 7:1 que eu quero, 7:1, é ele mesmo. Veja só, o texto diz aí para a gente, os israelitas, porém, foram infiéis com relação às coisas separadas para Deus. Quem foi infiel? Quem? Os israelitas. Mas olha o que o texto diz em seguida. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, que era filho da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra quem? Por que não foi contra Acã? Foi o Acã que pegou, ninguém sabia de nada. Até esse momento, nada tinha sido descoberto. Só se percebeu que alguma coisa está errada, porque a bênção do Senhor não está mais sobre nós na guerra. Nós perdemos para uma pequena cidade e tem gente morta no nosso meio. Enquanto havia unidade naquela igreja, vou chamar assim, que aquela nação, a vitória era certa. E quando começou a haver divisão por causa de um homem que fez o que não devia ser feito, quem sofreu? Ele? A família dele? Quem sofreu? Todos. Aqueles 36 homens não tinham culpa nenhuma, gente boa. Eles nem sabiam o que estava acontecendo, mas Deus não vê individualmente, Ele vê como nação. Josué 3-5 agora. Então, aí, já falei um pouco sobre isso aqui, dos 36 mortos. Depois Acã confessa o seu pecado, eles fazem um sorteio, chega na tribo, depois chega na família, e tem que eliminar o mal. Guarda essa palavra. Tem que eliminar o pecado da terra para que a bênção venha, a ira do Senhor se aparte. Então, eles fizeram o que tinha que ser feito. Acã confessou. 7:7, depois 10-11. E nós vimos então que a nação toda sofreu por causa do pecado daquele homem. Acã é eliminado, está lá no 7:26.
a ira do Senhor sai. E Paulo toma essa história, resumidamente aqui contada, para dizer: isso é a nossa referência. Vocês não podem brincar com a ceia do Senhor, senão vão morrer mais gente. É isso que ele está dizendo. Vocês não podem brincar com as coisas de Deus, senão mais alguns vão ficar fracos. Não brinquem com as coisas de Deus, porque senão outros vão adoecer. Você tem que se mover dentro dos princípios. Quando você quebra uma lei, o que a lei faz? Quebra você. Estão ligados ou não? E veja, ao longo da história, nós vimos que houve épocas no Antigo Testamento. Eu vou dar o exemplo de Salomão, por exemplo. No tempo de Salomão era tanta riqueza que a prata valia como uma pedra comum, porque era tanto ouro. A bênção era tremenda. Eles viviam em paz, todo mundo se curvava ao redor deles, porque ali havia obediência. À medida que Salomão foi se envolvendo com mulheres, 1.000 mulheres, 300 esposas, 700 concubinas. O homem era, acho que ele tomava aquela garrafada que os caras vendem lá na beira, né? Olha, tem gente que riu aí, hein? Tem gente consumindo, tem gente... Domingo parou de rir. Mas ele... Eu estou brincando, tem um amigo meu que brinca muito com esse negócio de garrafada. E também na igreja de Atos nós vemos que ninguém sentia falta de nada. Os homens eram tão cheios de Deus que alguns diziam que era o próprio Deus que tinha descido. Eles passavam, a sombra dele curava as pessoas. Cidades eram alcançadas, megacidades, em pouco tempo para o evangelho. Por quê? Porque havia unidade da igreja com o Espírito. E eu pergunto, por que isso não tem mais hoje? Será que Deus mudou? Deus está mais fraco? Então, a criptonita, ela é contagiosa. Ela sai passando. E aí Paulo aprofunda. 1 Coríntios 12, 25. Diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. O autor coloca o texto da versão A Mensagem, que diz assim: o modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Então, queridos, o corpo ele é totalmente conectado. O dedinho midinho, ele tem uma ligação com a orelha, ele tem uma ligação com o nariz, com a boca. Ele tem uma ligação, correntes eletrônicas passam pelo nosso corpo em milésimos de segundo, comunicam uma coisa com a outra. Você vê que, às vezes, se alguém está brincando, te dá um susto, você tem uma reação, porque ali foi acionado um mecanismo de defesa. Se alguém toca em você e a mão dele está gelada, rapidamente pode ser no braço, pode ser no pé. Você sente uma reação, porque é uma conexão no corpo. Os membros se comunicam, compreendem? Os membros do corpo se comunicam. Basta pegar uma gripe que as pernas ficam doendo, o cara não quer mais se levantar, fica manhoso. Não é? Você vê aquele mosquitinho que para a gente aí, o tal da zika, né? Da dengue, sei lá como é o nome. Então, Paulo está dizendo que o corpo de Cristo também tem essa dinâmica. E como eu disse, ele deu o exemplo lá que Israel, a igreja, Israel e Acã. Agora nós nos voltamos de novo para a igreja. O que aconteceu lá com Israel, Paulo está dizendo, fiquem atentos, vai acontecer na igreja, se vocês não se corrigirem. Estão ligados? Essa igreja, ela não tinha ordem nem decência. Era uma bagunça a hora da ceia do Senhor, era uma vergonha. Eu lembro que quando nós tínhamos ainda o nosso encontro, ali no auditório infantil, eu faço a ceia do Senhor aqui no grupo 2 vezes por ano, porque a igreja faz todo o primeiro domingo. Então eu prego às vezes sobre a ceia e a gente faz uma ceia para os homens. Normalmente no início do primeiro semestre e no início do segundo semestre. Né? E numa das vezes que eu falei sobre a ceia, eu lembro que algumas pessoas se converteram naquela noite.
Inclusive o Charles Castro, ele até fala isso, né? Pastor, me converti naquele culto da ceia do Senhor. Porque ele entendeu que ele precisava fazer um exame, ele não era cristão. Ele precisava se arrepender dos seus pecados para ele poder ceiar. E naquela mesma noite ele se arrependeu, ele aceitou Jesus como Senhor da vida dele. E ele ceiou conosco. E ele está na igreja até hoje. A esposa dele não gostava de crente. Tem alguém aí com esposa assim? E aos poucos ela foi sendo alcançada. Hoje a família toda, está vendo? Quando o homem está alinhado com Deus, a família toda vem. Não é? E hoje a família toda serve ao Senhor aqui na nossa igreja. Então, Paulo fala, coloca 1 Coríntios 11, 21 e depois 21. Coloca aí 11, 21. Quero ler para vocês como que era lá. Vamos já terminar, tá, gente boa? Estamos dentro do nosso horário. Porque cada um... Vamos ler juntos? Para você animar um pouco? Vamos juntos? Vamos lá? Porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Pode passar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Vou passar. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Agora, vamos lá? Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer ou beber do cálice do Senhor de modo indigno será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O corpo aqui representa a igreja. Pode passar mais um. Examine cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. O que mais? Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Então aí ele começa a diagnosticar agora aquilo que ele explicou lá com Acã, com Israel. Ele está dizendo que está acontecendo isso aqui na igreja de Corinto. Vocês precisam corrigir, né? E aí ele fala de uma situação lá, 1 Coríntios 5:1, sobre um membro da igreja que vive uma vida de pecado sexual, um pecado intencional. Ele sabe o que ele está fazendo, ele tem consciência do que ele está fazendo. Coloca aí, 1 Coríntios 5:1. Então, Paulo começa a exortar a igreja a partir desse exemplo. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Então, dá um tempinho aí, estou na reta final aqui. É uma exegese profunda aqui, para você entender como que funciona. Pouco se prega sobre isso. Então, havia esse camarada e Paulo exorta a igreja. O texto demonstra que a liderança sabia, mas a liderança não confrontava o cara. Isso é muito comum nas igrejas de hoje. Não pense que vocês, se uma igreja não confrontar, não pense que você está ajudando a pessoa. Isso é uma mentira. É igual você pegar um filho. Pega aquele menino que se joga no chão no supermercado, derruba tudo que está em cima da mesa. Seu filhinho, não faz isso. Papai vai comprar um sorvete para você. Não quero sorvete, eu quero aquele carrinho, eu quero aquele avião. Papai vai comprar. Aí você começa a dar para ele. Você não corrige. O que você está criando? Um monstrinho. Daqui a pouco deixa ele crescer para você ver o que vai acontecer contigo.
Deus não trabalha assim. Sabe por quê, gente boa? Uma das principais expressões do amor de Deus é a correção. Fala aí, correção. Ele diz que ele corrige ao filho que ama. Portanto, quando você corrige o seu filho que está com tolice, e você castiga ele decentemente, com sabedoria, com amor, não com ira, você está ensinando ele a ser um homem. Lá na frente ele vai fazer o quê? Agradecer ao papai, porque disciplinou ele. Alguém viveu isso aqui na infância? Eu vivi. Então, Paulo larga o sarrafo aqui, explicando para a igreja. São 4 mensagens que ele dá. Versículo 2, 5:2. Olha o que ele diz. Depois você vai para o 5:5, 5:7 e o 5:13. Vamos ver se ele vai lembrar. 5:2. Vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheio de tristeza, expulsado da comunhão aquele que fez isso? O cara deitava com a mulher do parente dele. Era uma confusão, o negócio era feio. É do pai dele. Coloca o versículo 1, só para a turma pegar aqui. Paulo, chamado por Deus após Jesus Cristo, pela vontade de Deus, desse modo não falta a vocês nenhum dom espiritual. É esse mesmo? Não, não é isso. Tu está em que capítulo? É o 5 versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Ele foi para o capítulo 1, versículo 1. Aí eu não entendi. Então, olha aí o que ele fala. Portanto, por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos. A ponto de um de vocês, era um só, igual a Acã lá. Estão ligados? Estão entendendo agora? A ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Olha que sem vergonha esse cara. E aí os irmãos passam a mão na cabeça, porque quem sabe é o maior dízimo, né? Graças a Deus nossa igreja não tem isso. Eu lembro de uma vez que eu sempre ando perto do pastor Joquitã, que tinha um cara que era empresário, chegou aqui na igreja cheio da barba. Mas o cara queria começar a aparecer. Rapaz, foi rápido o negócio. O nosso provedor é o Senhor, gente. Não queremos infiltrados, falsos irmãos, que vão trazer morte para dentro da igreja, doença. Agora vocês entenderam, né? Então tem um cara aí, entre um de vocês tem relações sexuais com o papai. E aí ele sai explicando, são 13 versículos nesse capítulo, e dos 13 versículos, 4 ele diz assim, vamos por 2 agora. Olha o que ele fala, leia para mim o 2, versículo 2. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era para passar a mão na cabeça dele, né, gente? O irmão está doente, por isso que ele fez isso. Como é, rapaz? E se fosse no Antigo Testamento, ele era apedrejado. Está lá em Levítico. Você sabia que no Antigo Testamento, você vê lá Levítico 20, depois, não põe não, só estou citando aqui. Você vê sobre algumas práticas sexuais. Uma pessoa que era estuprada, o causador, né? Ele era apedrejado. Sabe por quê? Ele tinha violado a alma da vítima. Não tinha por que ele viver. Então, nós estamos no tempo da graça. Há uma misericórdia, há uma forma diferente de agir. Mas, nesse caso, é disciplinar. Veja que Paulo ama esse homem. Paulo ama esse cara. Mas olha o que ele diz. 5. Vocês devem... Entregue esse homem a Satanás para que o corpo dele seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Tira esse cara daí. Vamos para frente, o 7. Pode ler. Livrem-se. Olha só, então ele está dizendo, livre-se do fermento velho. Cara, essa prática impura, o fermento, ele traz impureza, ele mexe na forma, ele mexe na naturalidade do trigo. Tanto é que no Antigo Testamento, lá em Êxodo 12,
Ele dizia, olha, 7 dias, na festa da Páscoa, 7 dias antes, vocês têm que tirar tudo que é fermento de casa. Ninguém pode comer, porque se comer vai morrer. É santo. É um comportamento santo. É duro, né, gente? Mas esse é o caminho para a cura. Não dá para flertar com o pecado. Não vai dar certo se você é conversinha. Entende? E o versículo 13, ele diz, expulsem esse perverso, coloca aí, do nosso meio. Então, dos 13 versículos, 4 vezes ele diz, tirem o cara, acabem com ele. Ele tem que sair fora. Não mantenha ele aí, porque senão ele vai estragar tudo. 1 Coríntios 5, 7 a 8. Muita gente vai dizer, pastor, é muito doido isso aí, eu acho que não é por aí não, a gente tem que ajudar a pessoa. Cara, quando tu tira uma pessoa dessa do convívio, ele começa a ser tratado. Ele começa a se tocar. Ele começa a mudar. Vocês lembram do filho pródigo? Você imagina se alguém tivesse mandado um WhatsApp para o pai do cara do filho pródigo, e disse, rapaz, encontrei teu filho ali, o bicho está comendo com uns porcos. Aí o pai disse assim, pô, como assim? Eu sou cheio da baba aqui. Me dá teu pix aí. Que eu vou mandar um dinheiro para ele. Para resolver esse problema, você acha que ele ia voltar arrependido? De boa, raciocínio, vocês são mais inteligentes do que eu. Você acha que ele ia voltar arrependido se ele recebesse aquilo que ele precisava? Ele precisava chegar, ele ia pedir mais. Ele chegou no fundo do poço e ele disse, pequei contra Deus e contra meu pai. Eu vou voltar e vou pedir para você, só um funcionário dele já está bom. Eu não mereço nem isso. E o pai estava lá esperando. E o pai estava esperando o filho voltar. Então precisa sim do tratamento. Veja que, como eu falei, a ceia, ela expressa o Cordeiro Pascal, Jesus. Não era uma coisa que deveria ser feita daquele jeito, os caras comessem, embebedar, encher a cara, como se fosse uma festa. Sempre que você for cear, sempre que você chegar no culto, peça para o Senhor, independente até mesmo da ceia, se você vem para um culto. O culto é para o Senhor, não é para o pastor. Pode ser o astro que foi, que agora tem astro, uns astros das igrejas. O culto é para o Senhor. É Ele que vai receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Coloca aí o 5, 9 a 10 para a gente chegar aqui na reta final. Já escrevi a vocês em carta para não se associarem a pessoas sexualmente imorais. Rapaz, Paulo dá umas dicas aqui muito fortes. Não me refiro com isso aos imorais deste mundo. Olha só como ele separa, pastor Josenaldo. Aquele é cirúrgico. Nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo. Olha o que ele fala agora. Pode passar. Mas agora escreva a vocês que não devem se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, é um público específico, afirmando ser um irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra, ou ladrão, fofoqueiro, etc. Com tal pessoa vocês nem sequer devem comer, muito menos participar da ceia. É forte. Gente, você sabe que uma das estratégias de Satanás para parar igrejas que oram é infiltrar satanistas dentro das igrejas. Isso está crescendo. Normalmente eles procuram parar a oração, eles oferecem muito dinheiro, eles oferecem muito serviço social. E normalmente quando as pessoas entram, elas já vêm com pecado, igual como Balaão aconselhou. Seduz as mulheres, cara. Tu penetrou a criptonita, vai atingir todo mundo, porque é assim que Deus age. Ele age por aliança, aliança coletiva, aliança de nação, aliança de igreja. Então veja que o foco do Paulo não é o descrente. Você que nos visita, que é um descrente, nós queremos que você conheça Jesus. Mas quando você conhecer Jesus, você entra na comunidade de filho. Você não é mais uma criatura, você é um filho.
E o filho tem dever de filho. Não é só direito, não. Tem dever de filho. Veja que Paulo oferece aqui uma correção com amor. Mesmo que ele pareça ser duro, não se deve proteger o falso irmão. Tem que botar o cara para fora. Muitas vezes ele volta arrependido. Eu já fiz isso aqui nos Amigos de Fé. Vocês não têm noção. E alguns irmãos chegaram comigo, pastor, o fulano vai sair. Deixa ele sair, eu quero que ele saia. Eu lembro, não sei se o Sérgio lembra, de uma vez que nós recebemos uma pessoa lá, e o cara começou a atrapalhar o culto, fazer pergunta. Eu falei para o Sérgio, vamos nos consagrar semana que vem, todo mundo de jejum. Se esse cara vier, ele vai cair endemoniado dentro do culto. Você lembra disso? Não sei se tu te lembra. O cara não veio. Porque eu percebi claramente ali que o cara queria tumultuar o culto. Com perguntas. Então, querido, o isolamento, para concluir, ele faz parte do tratamento. Porque quando o cara é filho, ele volta. Quando ele é um bastardo, ele sai falando mal da igreja. É ou não é? Ele sai falando mal do pastor, do ministério. E vai tentar em outro lugar a aventura dele. Eu creio que esse homem aqui se arrependeu. Depois nós vamos ver isso aí. Então, que fique aqui claro que para uma igreja ser saudável, o pecado tem que ser confrontado. Estão ligados? Os princípios de Deus não podem ser violados. Não podem ser violentados. Senão, querido, nós vamos ver gente pobre no nosso meio. Gente, uma das promessas que eu cobro de Deus é a promessa. O Senhor falou que não haveria necessidade do nosso meio. Mas aí ele diz, não estão andando no princípio. Senhor, não era para ter divórcio, é até que a morte os separe. Mas eles não estão obedecendo o princípio que eu estabeleci. Então a criptonita entra e enfraquece o corpo. E aí tem muito doente, muitos fracos, muitos morrendo. Muitos morrendo. Por isso que a gente precisa confrontar o pecado. Não é destruir o pecador, mas precisa falar a verdade. A verdade, meu amado, no primeiro momento ela dói, ela fere, mas ela cura. Você já viu alguém que tem um tumor, ir para o hospital, e o médico chega lá e diz assim, meu filho, você tem um tumor mortal. Você não vai viver muito tempo. Eu vou passar um metiolate aqui para você. E fique tranquilo, né? Um médico bom vai dizer, nós temos que tratar isso. Talvez você vai ter que fazer vários exames, você vai fazer vários exames, você vai passar pela quimioterapia, vai ser duro, mas é possível vencer. E o cara é tratado no desconforto, não é confortável. Mas ele, muitas vezes, é curado. O corpo de Cristo tem que estar saudável, meu querido. Por isso nós temos que confrontar o pecado, porque ele é a criptonita. É ele que nos separa de Deus, nos separa da bênção dele. Lembrem, a abundância de Deus vem para aqueles que repudiam o pecado. Salmo 23 diz o quê? A bondade e a misericórdia. Tem uma linguagem que diz, te perseguirão todos os dias da tua vida. Isso é um homem abençoado. A bondade do Senhor está sobre você. Eu não quero... Deus tem me dado essa graça, eu vivo isso. Eu vivo isso. Que maravilha, né, amados? Que maravilha. Vamos orar? Senhor Deus, somos teus filhos. Olha para nós. Olha para o nosso íntimo. Olha para o nosso interior. Como diz a tua palavra, vê, Senhor, se há em nós algum caminho mau. E que nós não nos conformemos com esse caminho mau, mas ordenemos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa aliança contigo,
que esse mal, que essa criptonita bata em retirada em nome de Jesus. E nesta noite, Senhor, o teu povo, os teus homens, os teus amigos de fé, recebem a tua bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, teu bendito Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco, homens de fé, amigos de fé, sejam com nossa Igreja Batista União e sejam com todo Israel de Deus espalhado pelo orbe terrestre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Rei.